E eu gostaria de ler no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 13. Eu sei que é uma leitura extensa, mas que ela é necessária, que nós leiamos todo o texto, onde me basearei na ministração que o Senhor colocou no meu coração. Mateus, capítulo 25, versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas comprado, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Que Deus aplique esta palavra no meu e no seu coração. Nós estamos aqui diante da parábola das 10 virgens, como ela é conhecida. E a parábola das 10 virgens, ela foi proferida pelo próprio Senhor Jesus dentro do seu sermão profético. Jesus, durante o seu ministério, ele ensinou várias coisas aos discípulos. Não é? Ele deu aos discípulos código de ética, ele deu aos discípulos instruções como orar, ele deu aos discípulos instruções de fraternidade, como eles tinham que se relacionar uns com os outros. Não é? Jesus, ele ensinou, aleluia, aos discípulos, aleluia, em todas as áreas. E no término do seu ministério, exatamente aqui nessa ocasião, quando ele já estava em Jerusalém e o tempo era chegado, o tempo em que ele iria cumprir o plano da salvação que foi arquitetado pelo Pai. Ele, chegando ao templo, ele mostrou aos discípulos aquele templo, né? Um templo suntuoso, um templo rico. E Jesus instigou os discípulos dizendo que aquele templo iria ser destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Essa afirmação de Jesus gerou no coração dos discípulos uma dúvida. O que é que vai acontecer no futuro? O que Jesus está querendo se referir quando ele falou na derrubação do templo? E eles perguntaram ao Senhor, que está no capítulo 24 de Mateus, quando Jesus ele inicia este sermão, não é? O sermão acerca de eventos futuros. Os discípulos perguntaram: Senhor, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus, ele respondeu essas 3 indagações. E ele começou a relatar
sinais e eventos que iriam acontecer naquela geração, em gerações futuras e na geração final. Aleluia, quando ele falou, aleluia, dos eventos daquela geração, ele se referiu à derrubada, à destruição de Jerusalém e, consequentemente, à destruição do templo em 70 depois de Cristo. Aquela geração, ela viu esta profecia se cumprir. Quando ele falou em perseguição religiosa, aquela geração e mais 3 futuras viram a ferrenha mão do Império Romano que massacrou cristãos durante 300 anos, e a palavra do Senhor se cumpriu. Mas ele também falou de eventos para o tempo final, e a respeito destes eventos ele deixou sinais, e estes sinais que está no capítulo 24 de Mateus, eles não são para que a gente precisasse o dia que estas coisas iriam acontecer. Estes sinais, eles servem para nos alertar. Estes sinais, eles servem para nos dar um norte, para nos dar uma orientação. E Jesus falou de guerras, e Jesus falou de rumores de guerras, e Jesus falou de nação contra nação, de reino contra reino, de pestes. Você aí está assombrado com o coronavírus? As pestes, elas já vêm assolando a humanidade há muito tempo. Jesus, ele falou, aleluia, de pai contra filho, de filho contra pai, a família se degladiando entre si, se separando, se matando. Jesus falou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, do esfriamento do amor. E este esfriamento do amor, ele não fala somente dos cristãos, porque, aleluia, quando Jesus fala do esfriamento de nós cristãos, ele está falando sobre a apostasia, porque quando a gente esfria o amor, a gente se afasta do Senhor. Mas ele também está falando do amor universal. Aleluia, não há mais amor fraterno. As pessoas se mutilam, aleluia, se agridem. Ninguém respeita mais ninguém. A prova disso é quando a gente pega um celular e vê lá nas redes sociais a falta de respeito. É o amor esfriado. É sinal de que Jesus está voltando. Mas escute, Jesus, ele falou dos sinais para nos dar o norte de que o tempo é chegado. Jesus, ele falou claro a respeito, aleluia, dos acontecimentos. Jesus falou da grande tribulação, que é um período de 7 anos em que o anticristo reinará da terra, e este mundo passará por um grande aperto como nunca antes visto. Você está achando ruim agora? Não queira saber como será a grande tribulação. E Jesus, ele falou da grande tribulação. Jesus falou no juízo final. Jesus falou no estado eterno. Mas o maior acontecimento que Jesus deixou registrado nas suas palavras é o dia glorioso da sua vinda. Porque Jesus, ele voltará novamente. E quando ele falou na sua vinda, ele dividiu em 2 aspectos para que a gente tivesse o norte. Primeiro, ele expôs a sociedade que estaria vivendo na terra no dia da sua vinda. E ele falou dos dias de Noé. Noé casavam, bebiam-se, davam-se em casamento. E quando a gente para meditar nessas coisas, a gente vê que a sociedade que estará na terra quando Jesus voltar é uma sociedade altamente voltada para o seu bem-estar próprio, para os prazeres da carne e para as coisas terrenas. É uma sociedade que está olhando para baixo. É uma sociedade que está olhando para si. Mas Jesus também deixou um norte para a igreja. E o norte para a igreja está no capítulo 25 de Mateus. Porque quando Jesus, ele usa essa parábola. E parábola, para você talvez que não saiba o que é
É uma linguagem figurada, em que o Senhor, com palavras simples, nos revela verdades profundas. Toda vez que Jesus ele usou parábolas nos seus ensinamentos, ele queria que os discípulos alcançassem verdades profundas que com palavras difíceis eles não iriam entender. E Jesus ele falou desta parábola. E ele usou como figura um casamento oriental, onde, aleluia, aqueles que conhecem os costumes, a cultura, a história, sabe que o casamento oriental durava vários dias. E este casamento, ele iniciava-se no dia em que o esposo, o noivo, deixava a casa do seu pai, iria até a casa da sua noiva em cortejo, pegava a sua noiva e levava para a casa do seu pai. Aleluia, Jesus estava retratando o arrebatamento da igreja. Quando ele virá da casa do pai e descerá até as nuvens, a casa da noiva, e levará a sua noiva para a casa do pai. Mas Jesus, quando usou essa figura, ele disse que dentro desse cortejo, ele fez menção de 10 virgens. As virgens eram aquelas moças que ficavam no cortejo esperando o noivo chegar na casa da noiva. E sempre que eu li esse texto, e eu já ouvi outras pessoas dizendo que essas virgens era a igreja. A igreja. Mas na minha cabeça, eu nunca consegui entender como a igreja que foi comprada está no estado de louca. E meditando, o Senhor me mostrou que é a igreja, mas não é a igreja que vai subir. Essas 10 virgens, ela é um símbolo dos cristãos, né? Da cristandade, de todo aquele que se diz seguidor de Cristo. E vendo por esta ótica, se encaixa perfeitamente. Porque nós estamos vivendo numa época em que ser cristão é moda. Todo mundo é cristão. É bonito ser cristão. Até o presidente, todo mundo aplaude porque ele diz ser cristão. Aleluia, todo mundo, aleluia, tem agora acesso à palavra, não é? Todo mundo tem acesso à Bíblia. Todo mundo tem acesso a uma igreja onde ele pode louvar, onde ele pode adorar, onde ele pode congregar. E nós estamos vendo esta abertura, não é? E quando fala de 10 virgens, o número 10 na Bíblia, ela fala de totalidade. É um tempo em que a igreja, ela alcançaria uma plenitude na sociedade. Mas o que acontece é que essas 10 virgens, elas foram caracterizadas. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Havia uma diferença na forma em que elas conduziam a sua vida. Havia uma diferença em que elas, no ato em que elas serviam ao Senhor. E esta diferença estava justamente na preparação. Quando Jesus ele fala esta palavra, ele estava alertando os discípulos à vigilância, a estar vigilante, esperando a vinda do Senhor. Olha, irmãos, ninguém está vigilante no estado normal. Ninguém está vigilante no estado, aleluia, de harmonia. A gente só fica vigilante quando a gente se sente ameaçado. Aleluia, mas nós precisamos estar vigilantes todos os dias. Porque a primeira verdade profunda do reino de Deus que eu vejo aqui neste texto é que não basta ter nome, é preciso ter vida. Eu vou repetir de novo para você entender. Não basta apenas você dizer que é um cristão, você precisa ter
sei que essa não é uma palavra que a gente pula, né? Que a gente está acostumado a ouvir, aleluia, de balançar. Mas é uma palavra necessária para mim e para você que está em casa. Quem sabe você está aí se alimentando de tudo que não presta. Olha, irmãos, Deus, Ele nos chamou para ser atalaia. Ontem eu abri o Facebook e eu vi uma live de um grupo de mulheres dançando, cantando aquele hino de fogo, e com aquele evangelho fácil, aquele evangelho vingativo, não é, que só fala do invejoso, Zena. Porque tem um grupo de pessoas que pega o evangelho só para isso e fala só disso. Olha, quem tem inveja de você vai pagar preço, quem está te perseguindo vai pagar preço. E havia 6.000 pessoas acompanhando aquela live. É a condição dos cristãos da época atual. Aleluia. Não basta ser seguidor. Não basta você ter nome de crente. Não basta você frequentar uma igreja. Você precisa ter vida com Deus. Você precisa buscar a Deus. Você precisa descer na presença do Senhor. Você precisa se converter dos seus maus caminhos. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor. Não basta ter nome, tem que ter vida. Tem que ter vida. E o que caracterizava aquelas 5 loucas era justamente a falta de vida. Porque nós estamos falando de figura. E Jesus figurou aquelas moças. Todas estavam vestidas. Todas tinham a aparência. Todas tinham lâmpada, que é a palavra. Mas apenas 5 tinha o azeite. E o azeite, na Bíblia, é símbolo do Espírito Santo. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor me lembrou. 3 de João. Jesus estava num determinado lugar e lá vem um principal da sinagoga, escondido. Procurou Jesus. O nome dele, Nicodemos. Um religioso, um frequentador da igreja, vamos usar a palavra, da igreja. Um líder. Ele conhecia a lei, ele conhecia os preceitos, ele era um ensinador. E ele procurou Jesus. E se ele procurou Jesus, ele tinha sede. Ele tinha sede. Ele reconheceu que Jesus vinha de Deus. Mas ele estava fincado naquele âmbito ali da religiosidade, não é? Porque ter uma religião é muito fácil. Frequentar uma igreja é muito fácil. Mas tem muita gente frequentando igreja que não tem vida com Deus, não ora, não lê a palavra, não obedece a palavra de Deus. Vive pecando, vive mentindo, vive adulterando, vive se prostituindo. E chegou o tempo da igreja pregar a verdade por completo. E Jesus, ele chegou, bom mestre, bem sabemos que o Senhor vem de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu fazes se ele não vier de Deus. Aí Jesus olha para ele e diz, oh meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Na verdade te digo, que se tu não nasceres da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Olha, água é a palavra. O Espírito. Aleluia, isso é tão profundo porque ninguém consegue obedecer a palavra sem a ação do Espírito Santo na sua vida. Quem sabe você cansa de ler a palavra e você até diz, eu não entendo nada. Sabe o que é que está faltando, meu filho, na sua vida? É o azeite, é o Espírito Santo.
E tem muita gente que pega essa figura de azeite e pensa que é ficar pulando, que é ficar falando língua. Não, meu filho. A ação do azeite é a regeneração que o Espírito Santo promove na vida do salvo. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Meu filho, não basta ter religião, não basta ir para a igreja, não basta carregar a Bíblia debaixo do braço, sair posudo, a paz do Senhor, se você não tiver vida de cristão. Primeira verdade, não basta ser seguidor, tem que ter vida. E essa vida, ela só é possível, escute, essa vida, ela só é possível se você estiver submetido à ação da água e do Espírito, da palavra e do Espírito Santo. E aquelas loucas, elas estavam vestidas, elas tinham lâmpada, e elas também esperavam o noivo, irmãos. Isso é um alerta muito grande para nós. Isso aqui não é palavra para ímpio, não. Isso aqui é palavra para crente. Isso aqui é palavra para cristão. E eu sei que a maioria que está me vendo agora é cristão, congrega. Mas Senhor, o Senhor está vendo a tua vida. O Senhor está vendo a tua conduta. E Ele me mandou aqui para te alcançar. Todas estavam esperando o noivo. Quem está esperando o noivo? Quem está esperando o noivo? Quem está esperando o noivo? Todas estavam esperando. Mas apenas 5 estavam prontas. 5 estavam alertas, 5 estavam preparadas. Elas foram encontrar o noivo preparadas. E a segunda verdade espiritual que eu vejo aqui nesse tempo é que os seguidores da última hora, eles alcançariam, seria um tempo de comodismo espiritual. Todas estavam esperando, mas o noivo tardou, na visão humana, porque noivo não tarda, não é? Quem já casou aqui, as noivas que se atrasaram, elas se atrasaram porque os preparativos acabaram e elas foram para a igreja. Então noivo e noiva, eles não tardam porque querem. Eles tardam porque ainda estão nos preparativos. E na parábola, o noivo tardou. E sabe o que chegou? O cansaço, a fadiga, o desânimo, o comodismo. Todos nós estamos sujeitos a isso, a nos acomodarmos. E quando a gente analisa, a gente não pode julgar ninguém, mas a gente pode analisar as situações à luz da palavra. Quando a gente analisa a geração cristã que a gente vive hoje, é a geração que dorme, irmãos. É a geração que está dormindo. Aleluia! O Espírito Santo bradando nos 4 ventos, dizendo: Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo. E pessoas ainda totalmente com a visão na terra, esperando dias melhores, em vez de estar olhando por alto e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todas dormiram. Quem sabe essa é a sua condição espiritual nesta tarde. Quem sabe você está entre as loucas.
Você apenas tem nome de crente, mas você não tem vida. Você não sabe nem o que é comunhão com Deus. Deus nunca falou contigo. Aleluia, porque também você nunca parou para ouvir a voz do Senhor. Você está precisando de uma sacudida nesta tarde. Desperta! Todas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se o clamor. Aí veio o esposo sair-lhe ao encontro. E veja que o texto diz um clamor. Alguém gritou: o noivo está vindo! Ai, adacamadagasharabacandaraia! Quando ouviram o clamor, acordaram, se posicionaram, impuseram a lamparina, porque essa lâmpada era uma lamparina. Só que as loucas, quando olharam para a lamparina, a luz estava se apagando, porque elas não tinham o azeite. O texto diz: elas não levaram o azeite. E a última verdade que eu quero encerrar nesta tarde é que a preparação é individual. A responsabilidade da sua vida cristã, ela é sua. Ela não é do seu marido, ela não é da sua esposa, ela não é do seu pai, ela não é da sua mãe, ela não é do pastor, porque tem gente que abandona o evangelho botando a culpa no pastor. Tem gente que abandona o evangelho porque não teve uma oportunidade, né? Se submete a sua comunhão com Deus a uma oportunidade, irmã Adélia. Tem gente que deixa o evangelho por causa de uma pessoa que está à frente do trabalho, que nunca olhou para você. Meu filho, se você está nessa condição, você precisa ter um encontro pessoal e genuíno com o Senhor. A responsabilidade da sua preparação é sua. Quando elas se posicionaram, pegaram a lâmpada, apagou. Vamos dizer que eu estou entre elas, aí eu vou lá na irmã Débora. Oi, irmã Débora, me empreste um pouquinho do seu azeite. Ora, macamanaia. Lá vai a louca. Por favor, você pode me dar um pouquinho de azeite para que a minha lâmpada não se apague? As prudentes disseram: não podemos. O que eu tenho é meu. Se eu emprestar para você, vai faltar para você e para mim. Faça a sua parte. Vá buscar você. Se converta você. Cave o poço você. Vá orar você. Vá buscar você. Vá ler a Bíblia você. Vá se converter você. É individual. É individual. Nós vivemos uma geração de moletas. Moletas. Vivem de moletas. A moleta da oração dos outros. A moleta da pregação dos outros. Só ouve Deus quando vai para os congressos ouvir os grandes pregadores. Não consegue ouvir Deus no culto de doutrina quando o pastor está aqui ensinando a genuína palavra. Você está de moleta, a sua luz está apagando, você não tem azeite. Mas nesta tarde, meu filho, o Espírito Santo está bradando: desperta, Jesus está voltando. Para aquelas moças não deu tempo. Elas foram comprar. Nesse intervalo o noivo veio. As prudentes foram. E a porta fechou-se. E depois que a porta fechar, não tem mais o que fazer. E a responsabilidade não é de Deus, é sua. A parte de Deus ele já fez.
Deus te amou, revelou a você a sua graça, enviou Jesus para morrer no seu lugar. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, subiu para o céu, não nos deixou órfãos, nos deu um amigo, um ajudador, o Espírito Santo, é Deus em nós. A parte de Deus Ele já fez, agora a responsabilidade é sua. E eu quero dizer para você, ainda dá tempo. Porque a porta da graça ainda está aberta. Mas nós não sabemos se nós vamos acordar amanhã. Aleluia! Olha, irmãos, eu ouvi crentes, quando começou essas coisas, não é? E o crente espiritual, ele se segue pela Bíblia. É sinal, Jesus está voltando. E não é só o vírus, né? É tudo, são vários sinais simultâneos. Nunca na história da humanidade, na luz da Bíblia, se viu tantos sinais simultâneos como agora. Acontecendo, catástrofes, o clima todo atravessado, chuva demais, é gafanhoto, é vírus. Um vírus mutante, que cada país que ele vai, ele muda e dá outros sintomas. E eu ouvi pessoas, mas também esse povo extremista quer dizer logo que é o fim, que Jesus está voltando. É o fim, meu filho. É o fim. É o fim. Deus está revelando e revelou na sua palavra. Acredita quem quiser. O Espírito Santo está bradando. Jesus está voltando. E você vai estar entre as loucas ou as prudentes? A escolha é sua. A escolha é sua. Ele está voltando. Além de estar revelado aqui, o Senhor tem dado revelações a várias pessoas. Eu não gosto de contar sonho, mas eu tive 2 sonhos agora há pouco. O primeiro, a gente estava no aeroporto, o avião já estava na pista, e nós estávamos na pista, esperando para embarcar. O sol estava altamente quente, e nós tínhamos que esperar o embarque ali, na quentura do sol. E uma voz dizia assim: fica aí, porque o embarque vai ser a qualquer momento. Quem pode adorar o Senhor nesta tarde? Aleluia! Ele vem! E eu tive a semana passada, estava na casa do meu pai, explosões e um tumulto, era de noite. E a gente se escondia em casa, mas antes de entrar em casa eu olhava para o céu. Estava estrelado e eu vi as estrelas se movimentando. Coisa nunca vi. As estrelas assim, ó, se movimentando. E eu acordei. Eu disse: Jesus, o que é isso? Jesus disse a mim. Porque Jesus, ele fala dentro de nós. Não é no ouvido não, é dentro. O céu já está se movimentando para o grande acontecimento. Prepara-te! Desperta, ainda dá tempo! Se reconcilia com o Senhor! Tem pessoas desviadas me assistindo. E eu quero me dirigir a você, meu irmão. Minha irmã, tu é noiva. Jesus te chamou para ser noiva. Quem sabe a tua lamparina se apagou, mas nesta noite, nesta tarde, o Senhor quer reacender a tua lamparina pela ação do Espírito Santo. Se volta, reconhece, prepara-te, prepara-te, prepara-te.
porque Jesus está voltando. Eu não posso te dizer qual é o dia, porque Jesus disse, daquele dia e hora, ninguém sabe. Mas eu posso cantar para você. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta. Breve Jesus voltará. Breve virá. Breve virá. Breve Jesus voltará. Ainda dá tempo você despertar. E quem sabe você está aí esperando eu fazer o convite a você. Dizendo assim, Senhor, se ela disser para eu escrever aqui que eu estou me voltando, eu vou escrever. Pois a hora é essa. Se você quer voltar para Jesus, coloca aí, eu estou me voltando para o Senhor. E nós vamos ver e vamos orar por tua vida. Mas desperta enquanto é tempo. Não deixe para amanhã, porque depois que a porta se fechar, não dá mais tempo. E eu sei que você não quer estar entre aqueles de quem Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Aleluia, fica firme. Vamos desejar a volta de Jesus, irmãos. Aleluia, está na hora da igreja começar a dizer, Senhor, vem. Senhor, a gente está te esperando. Jesus, tudo já está cumprido. A gente tem que orar que nem Daniel. Daniel viu que os 70 anos se cumpriu. Já tem gente aceitando Jesus. Aleluia, vem para Jesus, vem para Jesus, vem para Jesus. Daniel, quando viu os 70 anos cumpridos, ele começou a orar. Deus, o tempo chegou. Teu povo voltar para a sua terra. E os sinais já estão cumpridos. E a gente pode sim orar. Jesus, a gente está te esperando. Jesus, a gente está te esperando. Jesus, a gente está te esperando.